Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Tendo Jesus acabado estes discursos, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguia e curou os seus doentes. Foram ter com ele os fariseus para o tentar, e disseram-lhe: É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu-lhes: Não lestes que no princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Por que mandou, pois, Moisés? Replicaram eles, dar o homem à sua mulher libelo de repúdio e separar-se dela? Respondeu-lhes: Porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Palavra da salvação. Comentário Mateus 19, de 1 a 8. São João Crisóstomo. O Senhor abandonou primeiramente a Judéia por causa da inveja dos judeus. Agora, novamente, permanece nela, porque havia de verificar-se dentro de pouco tempo sua paixão. No entanto, ele não sobe, nesse meio tempo, em direção à Judéia, mas aos seus limites. Por isso se diz: tendo Jesus acabado esses discursos, partiu da Galiléia. Deve-se também considerar que o Senhor não insiste de um modo contínuo no ensinamento oral, nem na operação de milagres, mas realiza alternadamente um e outro para confirmar pelos milagres a autoridade de suas palavras e para manifestar por seus discursos o proveito da doutrina que se manifestava em seus milagres. O Senhor curava os homens, fazia-lhes o bem, e por meio deles a muitos outros, porque a cura de uns lhes servia de ocasião para o conhecimento de Deus, mas não para os fariseus, a quem os milagres endureciam mais. Por isso segue: foram ter com ele os fariseus para o tentar, e disseram-lhe: É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vede como, até no modo de perguntar, aparece a malícia dos fariseus. O Senhor já lhes havia falado sobre essa lei, mas eles, como se nada se lhes tivesse dito, voltam a perguntar, crendo, sem dúvida, que não recordaria o que lhes havia dito. Não só pelo modo com que Deus criou o homem, mas também pela lei. O Senhor manifestou que o homem e a mulher deviam estar unidos a um só cônjuge e que jamais deveriam se separar. Assim, pois, segue e disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher. Vê a sabedoria do mestre. Quando foi perguntado se era lícito, não respondeu logo em seguida: não é lícito, a fim de que não o assustassem. Mas estabeleceu isso mesmo, provando-o. No princípio, o Criador fez o homem e a mulher, e não os uniu simplesmente, senão que mandou que deixassem o pai e a mãe. E não disse simplesmente que se fosse o homem com sua esposa, mas que se unisse a ela, manifestando deste modo de falar a indivisibilidade. E acrescentou que se trata de uma união mais estreita, dizendo: e os dois serão uma só carne. Depois que o Senhor citou as palavras e os feitos da lei antiga, ele mesmo, com autoridade, dá a interpretação dessas palavras e feitos e afirma sua lei, dizendo: Por isso não mais são dois, mas uma só carne. Assim como dos que se amam espiritualmente se diz que tem uma só alma, a multidão dos que criam tinha um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Da mesma maneira, se diz do esposo e da esposa, que se amam carnalmente, que são uma só carne. E assim como é coisa suja cortar a carne,
também é iníquo separar-se da mulher. Por fim, Deus também ordenou esta união, dizendo: portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Mostrando nessas palavras que repudiar a mulher é um ato contrário à natureza e à lei. Contra a natureza, porque desde logo fica dividida uma só carne. Contra a lei, porque, mesmo tendo Deus feito a união e ordenado que não fosse separada, a esposa é repudiada. Se o Senhor fosse contrário ao Antigo Testamento, não teria combatido em favor de Moisés, nem demonstraria a concordância do Antigo Testamento com aquilo que ele diz. Mas a inefável sabedoria de Cristo os excusa em sua própria resposta e lhes diz: respondeu-lhes: porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres. Desta maneira, salva a Moisés de toda espécie de acusação e a faz recair toda sobre suas cabeças.